Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Trouxe aqui hoje um episódio muito pedido há muito tempo por várias pessoas que acompanham a gente aqui. Nós vamos falar sobre tráfego pago. O tema de hoje é Agenda Cheia e Lucrativa, o guia de tráfego pago para dentistas. Pois é, e quem será então que eu trouxe para falar sobre isso, né? Rapaz, deu trabalho para trazer esse rapaz, hein, nesse episódio. Eu precisei vir para BH para tentar arrastar. Para isso eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheci há alguns anos no Mastermind lá do Grupo Primo e que passei a admirar muito o trabalho. Um cara com pouca idade que tem, construir o que você construiu e fazer o que você fez é fruto de muita dedicação, muito estudo. Então, galera, para falar sobre tudo isso para vocês, eu trouxe um grande amigo, Luiz Gustavo Parrella, empreendedor, dono de 3 clínicas, especialista em crescimento comercial para clínicas odontológicas, fundador da Debolt, é Debolt que fala? Debolt Media, agência referência nacional em geração de demanda para ortodontia, responsável por mais de 6 milhões de leads, 100 milhões em faturamento gerado e presença em mais de 1.000 clínicas parceiras. Caraca, que apresentação, que responsabilidade. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, cara. Tô muito feliz, de estar gravando com você. Eu que agradeço, Alan. E que apresentação, né? Tá doido? Que responsabilidade você jogou pra mim aí, hein? Agora ferrou, cara. Agora você vai ter que entregar. Nossa, cara, mas vamos lá. Vamos tentar trazer um pouco de conteúdo pro pessoal, trazer um pouco do dia a dia também. E agradecer também pelo convite. Muito obrigado aqui. Abrir esse espaço pra gente poder explicar um pouco o que a gente faz, como que a gente faz, tudo mais, tanto nas clínicas que a gente trabalha, quanto nas clínicas nossas também, que a gente tem ali. Muito feliz pelo convite. E foi difícil, né, a gente bater a agenda, mas graças a Deus conseguimos bater aqui. Você foi lá me visitar, eu não fui te visitar ainda. Tá me devendo essa aí? Vamos marcar. Ele me marcou pra mim um churrasco, né? Aquele churrasco que você faz lá. Essa costela, né? Essa costela e tudo mais. Eu tô devendo essa costela pra uma galera aí, viu? Não, mas eu vou querer essa costela, tá? eu não esqueço não, pra ficar tranquilo. Pois é, achei que tinha esquecido. A gente se conheceu, né, Luiz? Foi bem legal lá no Mastermind. Foi uma experiência bem legal que a gente viveu lá no Grupo Primo. Thiago, Bruno... E sem contar grandes amizades que a gente fez lá. E foi legal que a gente manteve, mesmo depois de tudo que a gente viveu, não tanto presencial, fui lá, né, em Montes Claros, mas pela internet sempre se falando. E, cara, realmente eu tenho uma admiração muito grande pela correria, eu vejo a correria que você vive, esse monte de coisa que você cuida, além das clínicas, a agência, então é muito legal ver o resultado disso tudo. Então, de verdade, parabéns. Que isso, obrigado. São coisas que vão acontecer na vida da gente e a gente só vai executando ali. Deus prepara a gente para algumas coisas e eu sou muito grato às oportunidades que Deus trouxe para mim também. E basicamente a gente está preparado para isso tudo e principalmente quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente realmente dá o máximo. O que a gente fica feliz é quando a gente vê o resultado, quando a gente consegue transbordar na vida de algumas pessoas. Eu tenho certeza que você faz muito isso hoje em dia, e eu tento fazer isso também dentro das minhas empresas, dentro dos pessoal que trabalha comigo e fora também, então isso é muito legal. Show! Eu quero que você comece contando um pouco da tua trajetória e de como você começou essa tua vida empresarial, você é novo, cara, então conta um pouco de onde você é, de onde você nasceu, como isso tudo começou. Então, Alan, eu tenho 26 anos, né, sou de uma cidade que chama Lagoa dos Patos. Não sei se você conhece, no mapa ali você não consegue ver ela não. Mas tem energia, Wi-Fi. Colocaram agora lá. Porque eu sou de uma grande metrópole, né, a minha, 16 mil habitantes. Tanto que quando eu saí de lá, a cidade diminuiu metade da população. Tinha 2, agora ficou uma pessoa só. Brincando, gente. Pessoal de Lagoa dos Patos aí. Lá tem 3 mil habitantes. Minha mãe, ela é de lá. Meu pai, ele é de Montes Claros. Eles se conheceram e meu pai basicamente foi morar pra lá. E a gente vivia basicamente política lá dentro. A cidade pequena não tem muita fonte de emprego ali pra galera. E meu pai e minha mãe, eles trabalhavam na prefeitura, quando o prefeito ganhava. Quando não ganhava, ficava 4 anos desempregados. A gente tinha um sítiozinho lá, que a gente meio que tinha essa demanda. E desde novinho, eu sempre tive alguma coisa que me motivava. Não, peraí, deixa eu sair disso aqui. Eu não quero continuar vivendo essa vida desse jeito.
dependendo de política, de pessoas, mas que é um mundo que é bem ingrato, sabe? Você acaba ficando dependendo de algumas coisas ali que não são legais. E eu fui explorar outras coisas. Desde cedo eu comecei a empreender. Eu tinha meio que vergonha, receio de pedir algumas coisas do meu pai e minha mãe. Meu pai é aquele cara mais velho, né? Aquele ignorantão. E minha mãe já era mais acolhedora, mais amorzinho. E aí, basicamente, eu comecei a fazer muitas coisas muito cedo. Eu tinha um tio que tem uma lanchonete, eu comecei trabalhando lá, foi meu primeiro emprego lá. E fritava salgado, vendia essas coisas lá dentro. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho. Mas já me abriu os olhos para uma maneira de não depender 100% do meu pai e da minha mãe ali. E basicamente com minha mãe, ela por ter passado por muita coisa, ela me ensinou uma coisa, Alan, que muito cedo, você sabe muito bem disso, que é nunca gastar tudo que você ganha. E foi um aprendizado que eu tive desde pequeno. E desde o meu primeiro emprego eu comecei a juntar algumas coisinhas ali para eu poder futuramente pensar em fazer algumas coisas. E aí eu comecei a trabalhar, vender algumas coisas que tinha oportunidade lá. Vindo lá em minha casa tinha um pé de limão. E aí eu ia nos bares lá na região para oferecer esse limão para o pessoal vender. Sempre o pessoal comprava. E aí eu comecei limão, salgado e tudo mais. Eu comecei basicamente vendendo algumas coisas ali dentro. E aí eu fui ver a oportunidade nas vendas desde o início, já começar a crescer e começar a ter algum fruto ali, já pelo histórico e tudo mais. E aí a gente começou basicamente assim, fiz o ensino, estudei lá, aí o ensino médio eu fui para Montes Claros, fui para a cidade grande lá para poder estudar. Esse ano meus pais tinham ganhado política, então... Então tinha dinheiro? Então tinha dinheiro, eu tinha 4 anos para poder me formar lá, eu não podia nem bombar, porque senão não tinha como pagar... Se não puder reeleger depois. E aí não tinha como. E aí eu fui para lá, e comecei a estudar lá dentro e tudo mais, e graças a Deus eu tenho uma família muito abençoada. O meu irmão, quando eu formei, eu falei que ia fazer administração, teve aquela confusão ali na família ali de, meu Deus, você não vai ser médico, não vai ser dentista, e lá em casa é o seguinte, ó, eu tenho uma irmã dentista, tenho outro irmão dentista que é o Carlos, que você conheceu, e tenho um irmão médico. E aí eu sou o caçula. Como eu vou fugir disso? Como eu vou fugir da saúde, como eu não vou fazer alguma coisa assim. Eu nunca fui por esse lado de gostar disso, sabe? Eu sempre tenho pavor de sangue, de tudo mais. Mas eu falei que ia fazer administração. Minha mãe, em primeiro lugar, não aceitou. Meu pai também ficou meio receoso, mas eu fui. Eu falei, deixa eu fazer aqui. Quando eu comecei a fazer faculdade de administração, meu irmão me chamou para poder trabalhar com ele. Ele tem uma clínica lá em Montes Claros e me apresentou um mundo completamente diferente. E aí foi onde eu tive contato basicamente com tudo que eu faço hoje. Eu tive contato com gestão de pessoas, eu comecei lá como estagiário. E um ponto interessante, quando eu entrei lá, que quando eu comecei lá, Alan, eu não falei assim, nossa, eu vou trabalhar aqui, não. Eu falei que eu vou aprender o máximo que eu puder aqui nesse lugar aqui, para que futuramente eu possa sair daqui e abrir uma clínica para mim. Ou abrir Você um já negócio tinha essa intenção? Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá. Isso lá com o Carlos? Lá com o Carlos. Isso foi em 2016. E foi 7 de dezembro de 2016 que eu comecei a trabalhar lá. Você tinha o quê? 18 anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Foi meu primeiro emprego, assim, em uma empresa, assim, e tudo mais. E aí comecei a trabalhar lá. E aí era o irmão do dono. E aí tinha algumas facilidades e algumas cobranças muito maiores ali dentro. Só que eu nunca me importei com isso porque era o lugar que eu tava, entendeu? E desde muito cedo eu comecei a tentar dar o máximo lá. E eu passei por vários setores. Graças a Deus era uma clínica grande, estruturada. Meu irmão ele sempre teve muita visão. Ele que deu um norte na minha vida pro que eu faço hoje. Eu sou muito grato a ele. Carlos é um cara diferenciado. Ele é. Ele que deu um norte na minha vida, assim. Eu tava meio perdido, ele me deu um norte ali. E comecei a trabalhar lá como estagiário. Depois fui pro financeiro. Ajudava o pessoal no financeiro. Depois fui pro supervisão de telefonia, lá tem um call center lá. Depois fui para a supervisão comercial lá, a gente tinha um time comercial e isso me trouxe muita visão de algumas coisas, principalmente coisas que a clínica precisa ter para ela poder prosperar ali dentro para gerar resultado. É uma clínica que faturava muito bem, uma clínica muito grande, e acaba que ela foi crescendo e eu fui crescendo junto. Acaba que quando eu saí de lá eram 4 unidades lá na cidade. Eu ajudava a gerir essas 4 unidades ali, isso me trouxe visão ali com 21 anos, eu saí de lá para montar minha primeira clínica.
Só que em paralelo isso, Alan, vai ser um pouco confuso. Em paralelo isso, eu não ficava sem fazer nada quando eu chegava em casa. Eu comecei a estudar sobre o marketing digital. Eu ia perguntar quando entrou, né, o marketing digital. Foi em 2019. Eu trabalhando lá, eu comecei a estudar sobre marketing digital. Eu sempre juntei um dinheirinho e falei, peraí, deixa eu procurar alguma coisa para investir. E comecei a trabalhar com dropshipper. Aí, de dia eu trabalhava na clínica, e à noite eu tinha uma loja de dropshipper onde eu fazia vendas, e aí eu consegui juntar um dinheiro bem relevante nessa época. E aí, basicamente, eu fui e falei, não, em 2021 eu falei, já dá pra me abrir minha clínica. E aí eu fui e já tinha combinado com o pessoal que um dia eu ia abrir essa clínica, e aí, de estagiário, eu virei sócio do dono dessa clínica, que meu irmão ele virou sócio dessa clínica junto comigo em uma cidade ao lado lá que chama Pirapora. Aí com 22 anos a gente inaugurou a clínica, graças a Deus foi uma inauguração muito boa, a clínica, uma das clínicas mais premiadas ali, que a gente tem ali, hoje a gente está com mais ou menos 2.000 pacientes de orto, de recorrência ali, mais um volume bem interessante clínico geral ali também, e aí dessa já foram vindo outras. A gente comprou uma clínica lá em João Pessoa, oportunidade que teve, uma clínica que performa muito bem, e a gente acabou de inaugurar uma clínica em Curvelo, Minas Gerais também. Então a gente tem lá na Paraíba e 2 aqui em Minas, a gente está expandindo ainda para mais algumas. E onde surgiu a Debolt aí? Cara, como é que surgiu? Basicamente, eu gerava... Como surgiu a Debolt? Para ficar mais tranquilo. Eu tinha um time de promotores de vendas lá em Montes Claros. Eram mais ou menos 15 pessoas, 15, 18 promotores de vendas. Esses promotores eles ficavam abordando as pessoas na rua. A pessoa passava, ele abordava. E aí, chamava a pessoa para ir na clínica. Só que a gente tinha muito turnover. Por quê? Porque é uma vaga que tem muita... A pessoa tem que ter muita resiliência, porque recebe muito não. Então a gente tinha que ter um setor de contratação por aquilo. E eu pensei o seguinte, cara, por que ao invés de eu colocar um promotor para abordar uma pessoa por vez ali, eu não faço um anúncio online e coloco isso que ele está falando ali no anúncio, e em vez de falar com uma pessoa por vez, eu já não converso com toda aquela população ali. Centenas. Já converso com centenas. E quem tiver interesse, ele clica no anúncio e chama a gente no WhatsApp. Conversei com o Carlos, que é meu irmão, na época. Ele topou fazer um teste. O cara é tão fera que assim... Você não tinha estudado nada ainda? Não, eu já tinha minha loja, já estava faturando bem. Isso. Já estava faturando bem e tudo mais, e vi essa oportunidade. E aí, acaba que conversei com ele, ele topou de primeira, eu fico até surpreso com isso, porque a visão que ele tem de querer crescer, de nunca falar não quando ele vê com oportunidade e tudo mais, a gente começou a fazer aquilo. Começamos a fazer na unidade, e aí, aquilo foi dando certo. Foi dando muito certo, e a clínica foi virando referência naquele meio lá. E ele tem um network muito grande. E o pessoal vinha perguntando, cara, o que é que você está fazendo diferente? O que é que você está fazendo diferente ali? E era o trabalho que a gente estava fazendo em paralelo ali. E aí, basicamente, outras pessoas foram começando a pedir pra gente fazer esse trabalho na clínica deles. De tráfego pago. De tráfego pago. Cara, a gente começou a fazer esse trabalho e aí foi no boca a boca mesmo. Foi indo. Passou uns 8 meses, uns 8, 9 meses, a gente estava com 100 clientes ativos já. Em pouco tempo. Foi uma escala absurda, muito grande. A gente com um time pequeno, só que a gente prestava serviço já para esse volume, isso em 2020 já. 2019 a gente começou, 2020 a gente começou a fazer esse trabalho. Em 2021 a gente já começou a inauguração da clínica lá em Pirapora. Então foi tudo em paralelo, só foi sempre muito corrido. E assim, foi muita oportunidade que foi surgindo na minha vida, graças a Deus. E eu fui tentando abraçar todas elas ali que eu via que eram interessantes. Todas aquelas que faziam sentido ali para aquilo que eu estava fazendo. Quando você inaugurou a tua primeira clínica em Pirapora, você já fazia esse trabalho, então? Já fazia. Então você já começou lá fazendo tudo isso, na prática? Já começou. A gente já tinha mais de 100 clientes ativos, então um dos meios de captação que eu tenho nas minhas clínicas que traz mais paciente hoje é a Debolt que gera essa demanda. Só que a gente não depende somente da Debolt, a gente tem outros meios também. Mas então a Debolt nasceu primeiro do que as clínicas? Nasceu. Tá. Era essa a dúvida que eu tinha. Se veio primeiro as clínicas ou se veio primeiro a Debolt? Não, ela veio primeiro. As clínicas, eu já tinha aquilo que eu queria fazer, e o legal da gente, ela ter desenhado as coisas que a gente quer fazer, a gente não deixar os planos que a gente tem para depois, ou depois não falar que... Porque eu poderia muito bem estar só com a Debolt. Tá bem.
Poderia muito bem. Só que, cara, eu já tinha combinado um negócio comigo. E aconteceu uma coisa comigo que em 2021 eu perdi minha mãe. E eu tinha prometido pra ela que eu ia inaugurar a clínica. Quando eu falei isso pra ela, cara, isso brilhou muito o olho dela. Isso brilhou muito o olho dela. E eu falei assim, cara, eu fiz uma promessa pra minha mãe, eu não posso deixar de cumprir. E pra mim foi muito bom, por quê? Porque eu tenho 100% de skin da game. Eu coloco nas minhas empresas aquilo que eu vendo pro pessoal. Então isso trouxe uma autoridade muito interessante pra mim também. E não só autoridade como ganho financeiro. Cara, eu sei fazer isso de cabo a rabo, entendeu? Você tem um laboratório ali em casa, né? Você pode fazer, testar tudo ali. Cara, tudo ali a gente faz, a gente testa, a gente valida, a gente passa pro pessoal. Então, a galera não tem esse medo de perder tanto dinheiro, porque eu coloco o meu, realmente skin da game naquilo que a gente tá fazendo ali. E isso foi muito interessante para que a gente consiga vender para mais pessoas. Então, cara, até 200 clientes a gente não colocou R$1 de tráfego, a gente não investiu em nada. A gente basicamente foi usando o nosso network para poder crescer. E aí depois a gente teve que montar um comercial para a gente poder crescer. A gente consegue performar até tal lugar, mas depois para a gente romper aquela barreira ali, a gente tem que colocar um pouquinho mais de esforço, redesenhar a empresa toda ali. E como que você fez para atender do nada, em 8 meses, 100 clientes, sozinho? Porque você estava sozinho. Cara, como que funciona? Basicamente, quando eu tinha loja, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Já tinha uma equipe. Já tinha uma equipe pequena, mas tinha. E aí a gente foi construindo isso junto. Na época, eu chamei 2 pessoas para ser sócio nas clínicas ali. Essas pessoas toparam, a gente começou. Eram 3 pessoas até 100 clientes. Eram 4 pessoas, tinha uma pessoa de suporte até 100 clientes. A gente fazia tudo na unha, ali. Só que depois a gente teve que profissionalizar, né? Hoje a equipe são quase 30 pessoas que a gente tem para mais ou menos 380 clientes ativos que a gente tem hoje. Mas já passaram mais de 1.000 clientes ali, a gente vem desenhando novas receitas para a agência, não só do tráfego e tudo mais, que eu vou contando para vocês aí no decorrer. Show. Cara, espetacular esse começo. Muita coisa de uma vez, né? Cara, muita coisa. E, pô, você teve a perda da sua mãe, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. Para administrar tudo isso deve ser complicado. Cara, é difícil, mas Deus tem um propósito na vida da gente que a gente nem a gente sabe como que as coisas acontecem, né? A gente só confia nele e vai. E vai fazendo um pouquinho por dia, né? Sim. E, cara, vamos começar assim. Tem muita gente que assiste esse podcast. O tema tráfego pago é algo que muitas pessoas pediu. A gente já falou aqui de marketing, já falou de posicionamento, já falou de vendas, mas nunca trouxe aqui alguém específico para falar de tráfego pago. E ainda isso é um mistério na cabeça de muita gente. Então, às vezes o que é simples para você, talvez eu vou te fazer várias perguntas que você vai falar, pô, mas para que isso? Mas o dentista, você sabe, você atende um dentista lá, na cabeça dele é um ponto de interrogação ainda. Sim. Né? E eu queria que você começasse assim realmente do zero. O que é tráfego pago? Cara, uma forma bem simples para a gente poder entender é que antes, quando a gente abriu um negócio, a gente escolhia muito o ponto daquela empresa. Por quê? Dependendo do ponto, tem um tráfego de pessoas que passam na porta daquilo. Isso traz mais visibilidade. E isso é muito importante. Hoje, só para você ter ideia, a Magazine Luiza, Casas Bahia, todas elas procuram um ponto onde tem um grande fluxo de pessoas, porque ali tem mais chance dessa pessoa entrar na loja para poder ver aquele tipo de mercado. Só que hoje em dia você não depende só desse fluxo de pessoas passando na porta. Você consegue aparecer para eles através de hoje, principalmente das redes sociais. A gente trabalha, esse tráfego pago é basicamente aquele tráfego de pessoas que tinham antigamente, que tem até hoje, que passa nas ruas. A gente diz esse tráfego de pessoas que estão nas redes sociais. Entendi. E a gente coloca a sua empresa para aparecer para esse pessoal também. Então a pessoa está lá na rede social, ela está da casa dela, e aí na rede social, no Google, em qualquer lugar, a gente consegue colocar um anúncio para aparecer dessa pessoa. E aí a gente utiliza isso para a pessoa poder conhecer o seu serviço também. Então ela não precisa mais sair de casa para poder te conhecer, para poder ver o que você faz e tudo mais, que é passar na loja, ou por indicação, que é onde tudo ocorria antigamente. Você via lá gostava de alguma coisa, você indicava para aquela pessoa. Hoje a gente não depende só disso, tem essa captação ativa também que a gente consegue utilizar, seria o tráfego pago ali também. Então nada mais é do que você colocar a tua empresa no fluxo que as pessoas estão passando do mesmo jeito, só que elas não estão mais passando caminhando, elas estão passando assistindo, vendo.
É isso. Isso, basicamente isso. Hoje, Elas podem estar em todas as redes sociais. Todas as redes sociais, tudo aquilo que tem internet ali, a gente consegue fazer dentro de aplicativos, basicamente dentro de tudo que tá ali no celular, você consegue colocar um anúncio ali para você poder aparecer para aquela pessoa. E um ponto muito importante disso é que quando você abre um ponto, você depende daquele fluxo que passa na sua frente, na sua calçada. Você faz uma placa bem bonita para essa pessoa poder conhecer ali, para chamar atenção. E aí, só que volta e meia você chama a atenção de um público que não é seu ICP, não é aquela pessoa qualificada para você. Por quê? Você não tem noção de quem é o tipo de pessoa que vai passar lá na porta. Pode passar qualquer uma. Pode passar qualquer pessoa. Só quem vai comprar o seu produto é um público específico. No tráfego pago, a gente consegue segmentar e colocar para o público específico que você quer que apareça ali. Eu tenho meus clientes, eles têm entre 25 a 35 anos, eles têm esse tipo de comportamento, eles seguem esse tipo de página, eles fazem isso. Eu consigo investir aquele dinheiro no realmente pessoas que têm potencial de comprar o meu produto ou serviço. Então, isso é um ponto bem legal. Imagina que lá na rua, então, da tua empresa, você conseguisse pôr uma plaquinha que só pode passar. Gente de 25 a 35... que é dentista, ou que você define realmente, só pode passar ali esse público. A gente consegue definir basicamente isso tudo para que os anúncios eles ficam mais assertivos. Aí você consegue conversar com essa pessoa ali. Você consegue segmentar, a gente faz uma brincadeira ali, para a gente aparecer no celular de alguma pessoa que você tem no e-mail dela. Você com a lista de e-mail, você consegue colocar um anúncio para aparecer para uma pessoa que você quer. Então, isso é muito legal e traz um funcionamento muito grande ali para que a gente consiga trabalhar e não ter desperdício de dinheiro ali, ou pagar um aluguel muito caro em um ponto que tem muita movimentação, mas não tem seu público qualificado. Você pode ir para um lugar mais tranquilo, mas o valor que você vai pagar menos de aluguel, você coloca em tráfego pago porque você vai ter mais visibilidade. Então, são várias maneiras que a gente consegue impulsionar a sua empresa ali, trabalhando nesse público mais qualificado. Faz muito sentido, senão hoje em dia... quantos consultórios e quantas clínicas a gente não atende aqui na empresa e vocês não conhecem, que está lá no 15º andar de um prédio, ninguém passa lá na frente dessa clínica. Você não tem nem noção que tem uma clínica que tem uma clínica ali. Então, se não tivesse um tráfego, um Instagram, um trabalho na rede social, ninguém ia ser atendido lá, concorda? Sim, concordo. Mas assim, as franquias, acho que eu aprendi isso até com o teu irmão quando eu estive lá visitando. Que, se eu não me engano, foi ele que me disse que as pessoas faziam uma contagem, vou escolher um ponto. Ficava alguém lá vendo quantas pessoas passavam naquela calçada em determinada quantidade de tempo. Tem um lance assim de escolher ponto, não tem? Tem sim. Tem várias maneiras da gente fazer isso. Basicamente, hoje tem um estudo onde tem um maior fluxo de passadas de maquininha de cartão, e eles têm essa geolocalização. Por exemplo, onde que tem um grande fluxo de passadas de máquina de cartão, onde que tem mais pedidos ali. E aí a gente consegue fazer essa geolocalização porque onde tem supermercado. Por exemplo, regiões onde tem supermercado, mas, por exemplo, um centro onde tem muita loja ali, vai ter um número maior de pessoas passando cartão, principalmente valores e tudo mais ali. Então, eles conseguem orientar a gente com relação a isso. E tem alguns estudos também onde tem maior fluxo de pessoas, onde realmente algumas empresas vão lá, validam algumas coisas. O McDonald's é muito bom nisso. O McDonald's, ele valida muito bem o ponto ali, e aí vem o Burger King e monta do lado. O que eu faço pra isso? Ele gasta Cara, eu queria ser o Burger King. É mais fácil. Muito mais fácil, né? Ele gasta... E ele vende igual. Não sei se é igual, mas vende bem. Mas não tem um custo. Só de não ter esse custo de fazer esse estudo ali, já é um dinheirinho a menos. E ele paga mais barato no ponto. Porque muito o ponto do McDonald's é muito mais forte. Sim. E leva um fluxo pra lá. Você já leva um fluxo qualificado. Então, basicamente, tem algumas empresas que fazem esses estudos ali para que a gente consiga abrir empresa ali dentro, segmentando e mostrando mais, tanto de localização quanto de cidades melhores, onde tem menos concorrente, onde tem um fluxo. Lá em Curvelo, que a gente foi abrir a clínica, a gente fez esse estudo lá. Onde está uma região que tem menos clínica, tem mais população e tudo mais. A gente procurou estudo porque isso ajuda muito, e está lá nos 4 P's de marketing: produto, ponto, praça. Esqueci o outro agora. Depois não. Mas isso conta muito com o sucesso da clínica também. Show.
Que legal, faz muito sentido. E qual que é a verdadeira função de um gestor de tráfego? Porque tem muito cliente meu que acha que está sendo enganado, hoje não vai chegar nesse tema já. Tem muita gente se achando gestor de tráfego por aí, você sabe disso? Sim. E pra gente entender qual realmente é a verdadeira função do gestor de tráfego. Do cara bom. Claro. O que é a função do gestor de tráfego? É basicamente conectar você com o seu público ideal, com o seu cliente. Então, é basicamente entender o seu produto, seu serviço, montar seu ICP e te conectar com aquela pessoa que realmente vai comprar o seu serviço, o seu produto ali dentro. Então, quem sabe fazer isso é realmente gestor de tráfego. E a gente tem uma grande dificuldade hoje no mercado, que é o quê? Cara, você virar gestor de tráfego hoje, ele é custo zero, você não precisa de investimento nenhum. Então, essa que é a grande dificuldade que a gente tem ali. E é um mercado muito competitivo e principalmente prostituído por causa disso. Porque você não tem que fazer investimento para virar um gestor de tráfego. Você vai lá e vê alguma coisa no YouTube ali, você sabe conversar um pouco com aquela pessoa, você consegue vender para aquela pessoa. Então, o seu gestor de tráfego ele vai te fazer algumas perguntas mais assertivas. Primeira coisa, qual tipo de produto que você tem? Qual que é seu ticket médio? Qual que é a idade do seu cliente? Qual que é o tipo de comportamento que seu cliente tem. E isso não só o gestor de tráfego, mas é importante o dentista saber qual o tipo de público que ele atende ali, para o gestor pelo menos ter um pouco de noção também. Então isso é muito importante ali, mas o gestor de tráfego ele realmente te conecta você, o seu serviço, seu produto com aquela pessoa que quer comprar ali, com aquele cliente qualificado ali. Então essa é realmente a função dele ali hoje. Faz sentido, porque assim, operacionalmente falando, vai operar ali o tráfego na internet, o cara vai lá ver 2 vídeos no YouTube e ele aprende. Só que talvez não de maneira assertiva, não trazer o lead qualificado, mas operar ali e aprende. Aí ele fala, já estou aqui desempregado mesmo, agora eu sou o gestor de tráfego. E a gente vê muito isso. Cara, é só você abrir hoje um CNPJ, que hoje basicamente os dados são públicos, a pessoa consegue ir lá pegar esses dados do seu CNPJ e te mandar uma mensagem te oferecer esse produto e serviço. Só que isso o cara não tem custo nenhum, entendeu? O cara não precisa de investimento, então qualquer pessoa pode fazer isso. E se você não ter referência daquela pessoa, então é muito importante você ter referência daquela pessoa, do trabalho dela, antes de você poder contratar. Volta e meia a pessoa quer uma pessoa mais barata e tudo mais, e acaba que é um investimento, todo investimento ele tem que trazer retorno. Só que você investir na empresa errada é a mesma coisa que você contratar um funcionário errado. Cara, você vai perder 3, 4 meses ali, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro e principalmente você vai perder posicionamento ali com essa pessoa. Se você tivesse com a pessoa certa ali, nesses 3 meses você ia impulsionar muito mais rápido, você ia ter um resultado muito satisfatório, você não ia ter desperdício de dinheiro. Com certeza. R$1.000 no gestor de tráfego errado é muito mais caro do que 5.000 no certo. Sim. Porque, como você disse, é investimento, tem que se pagar. Sim. Né? Faz muito sentido. E você é da finança, cara, R$1.000 de despesa para a clínica, embora seja investimento ali, é R$1.000 a menos no seu bolso. É a única coisa que na sua empresa você consegue, cara, se eu economizar R$50, deixar de gastar R$50 ali, é R$50 a mais que vai sobrar. Se eu investir R$50 a mais pra minha empresa, não é certeza que vai sobrar R$50 a mais para mim, ou vai ser menos ou vai ser mais. Então, eu sou muito dessa linha ali de ter esse posicionamento, de ter esse cuidado com relação a isso. Show. E como que eu sei, os dentistas que estão assistindo a gente aqui do Brasil inteiro, como que eles fazem para saber agora se o gestor de tráfego deles estão fazendo um bom trabalho ou não? Tem uma maneira? Tô assistindo o episódio, o Luiz tá me deixando com as pulgas atrás da orelha aqui. Como que eu sei se eu tô sendo enganado ou não? Primeira coisa que é muito importante você ter, você ter acesso à conta de anúncios que ele tá gerindo seus anúncios ali. Por que você tem acesso? Porque aí você consegue ter atualizações do que ele vem fazendo ali dentro. Primeira coisa, ele tem que construir o ICP ideal junto com você. Então, o que é ICP? ICP é o cliente ideal ali para você. Então, basicamente, vocês têm que filtrar tudo isso ali. Posicionamento que você vai utilizar, você tem que filtrar a idade do seu cliente ali, você tem que filtrar o tipo de interesse que essa pessoa tem ali dentro. Tem que filtrar basicamente tudo ali. Então, o gestor de tráfego, quando ele é bom, ele vai te fazer essas perguntas. Ele vai te fazer junto, por exemplo, isso daí, não fazer sozinho. Não. Ele vai te pedir uma lista de cliente antigo. Por que ele vai te pedir uma lista de cliente antigo? Para você poder criar lookalikes
público parecidos com quem já comprou com você, isso diminui seu CAC. Ele vai te pedir posicionamento da sua cidade, bairros ali específicos onde você consegue fazer essa divulgação ali, onde tem público comprador maior. E ele vai estudar a sua cidade, ele vai ver onde que tem um posicionamento maior. Ele vai te dar algumas dicas principalmente de como gravar, de como criar um gancho no anúncio que você vai gravar para aquele cliente. Ele não vai só deixar você gravar, te mandar um roteirozinho bem pequenininho para você poder gravar. Então, assim, a gente tem que criar gancho, a gente tem que ter histórico, a gente vai criar tudo ali. E ele principalmente não vai te prometer resultado fácil. Ele vai abrir sua cabeça para algumas coisas ali, principalmente a gente que é gestor de tráfego, a gente precisa de dados. E quanto mais dados a gente tiver, a gente conseguir criar, a gente conseguir lapidar junto com esse pessoal, melhor o resultado a gente consegue gerar nessa campanha. Então, são perguntas que seu gestor de tráfego tem que fazer antes de iniciar. Se ele não fizer essas perguntas ali para você, acaba que basicamente o serviço vai ser mais mais uma pessoa que vai subir uma campanha de qualquer jeito ali, vai pedir para você gravar anúncio e no final vai falar que não está gerando resultado porque você não grava anúncio para ele. Essa é a desculpa que todo mundo dá. Todo mundo não, mas muitos que não têm resultado falam sobre isso. Hoje a gente atende muita clínica e uma das maiores queixas que o pessoal chega pra gente é falando isso. Então, assim, pra eu saber se o meu gestor de tráfego dá resultado ou não, tá dando resultado ou não, eu preciso entender que logo no início ele precisa fazer toda essa entrevista. Ele precisa conhecer do meu negócio, conhecer do meu cliente, conhecer da minha cidade. Se ele não fez essa anamnese como você faz com o teu paciente, algo errado. Isso. Algo de errado não está certo. Isso. Essa anamnese é um dos pontos mais importantes pra gente poder gerar resultado. É a mesma coisa de você e seu paciente, você dentista. Por quê? Cara, se eu não faço anamnese, eu não sei o que meu cliente precisa, eu não sei o que ele quer ali, como que quer e tudo mais, que tipo de pessoas ele quer atender ali. Então, cara, isso é muito importante para você começar um serviço ali com qualquer pessoa. E isso não é só na área da saúde, não, na área de gestão de vendas isso é primordial também. Um gestor vai começar a trabalhar com você, cara, ele tem que fazer essas perguntas, ele tem que te conhecer, ele tem que conhecer sobre o seu público. Então, é um questionáriozinho básico para a gente poder atender qualquer tipo de cliente para quem quer gerar resultado. E outra pergunta frequente que todo mundo faz: quanto tempo médio demora para esse trabalho começar a ter resultado? Então, Alan, essa pergunta é muito interessante, por quê? Isso depende muito de cidade, depende muito de público daquela pessoa. Hoje mesmo, nas minhas empresas, a gente consegue gerar um resultado em menos de 24 horas. Por quê? Cara, são mais de 5 anos trabalhando com o mesmo público, fazendo a mesma coisa, principalmente para ortodontia, hoje em dia. E como a gente já tem um conhecimento de mais de 5 anos no mercado, a gente já consegue gerar esse resultado em menos de 24 horas. Mas acaba que depende muito do tipo específico de clínica. Clínica mais popular a gente consegue trabalhar de uma maneira diferente, clínica mais extrema a gente consegue trabalhar de uma maneira diferente. Que são estratégias diferentes. São estratégias diferentes. Mas, cara, 2-3 meses ali, ele tem que gerar um resultado para você. Se passou de 3 meses, não gerou lead... Não gerou lead, tem uma coisa muito errada. Não se pagou, pelo menos. Não, tem uma coisa muito errada ali. Então, isso são pontos muito importantes ali. E depende da estratégia que você quer também, do tipo de público que você quer. Mas, cara, 3 meses ali é o tempo máximo ali pra você ter certeza que vai dar certo ou não vai. Depois de 3 meses ali, até essa pessoa já desanimou de gerar resultado, já acostumou com o resultado baixo que gerou. Então, a gente tem que ter essa visão ali. Mas é muito diferente e depende muito. Mas, cara, o máximo 3 meses ali, e se for com a gente, dependendo do nicho, em menos de 24 horas a gente consegue gerar resultado pra você por causa do conhecimento de mercado que a gente tem. Principalmente se for ortodontia, e sempre, gente, que vocês forem procurar alguma agência e tudo mais, procura alguém especializado naquilo, porque você compra muito tempo com isso. Volta meia pessoa quer fechar com alguma empresa porque o pessoal falou bonito e tudo mais, só que o pessoal não tem conhecimento de mercado, cara, ele vai desperdiçar um rio de dinheiro seu ali. Então, trabalhar com pessoas especializadas, você vai comprar... meses, né? Anos, talvez. Anos, cara. Você vai comprar alguma coisa ali, você vai em algum lugar específico que vende aquilo. Não, imagina, se tem alguém assistindo a gente, tem uma clínica lá que tá precisando vender ortodontia. Cara, você tá me falando de resultado em 24 horas. Sim. Quantos anos você não tá comprando? Cara, foram mais de 20 milhões que a gente investiu somente no ano passado pra gente poder ter esse conhecimento. Esse ano já a gente quase que dobrou esse valor. Então, é skin da game, realmente.
Mas independente do procedimento que você venda, ou de qualquer nível da tua clínica, se é básica, se é de alto padrão, se deu 3 meses e ainda não teve um resultado para pelo menos pagar esse investimento do tráfego... pode sair fora porque não vai gerar mais resultado, não. Show. Não vai gerar. Essa é uma resposta interessante. Não vai gerar mais resultado. E outra pergunta também que você deve receber bastante, e eu escuto bastante dos meus clientes, porque eles vêm perguntar para mim, né, que faz a gestão, ou para os meus gestores, mas é difícil. Por isso que eu te trouxe aqui para você dar essa aula. Qual que é o valor que eles devem investir? Eu sei que depende de cada momento, mas assim, eu tô começando. Qual que é o valor mínimo que você acha legal? Porque senão nem entra no jogo. Porque Sim. Tem gestor que fala, não, mas começa investindo R$300, porque aí o gestor já começa a ganhar o dele, então ele tá mais preocupado com ganhar o dele, investindo um pouquinho. Do que orientar para ele a melhor maneira. Isso depende muito do tamanho da população de cada cidade ali dentro. Luiz, qual que é o valor ideal para uma empresa poder investir em tráfego hoje em dia, em marketing? Isso não somente em tráfego, em marketing, ações e tudo mais. Cara, pelo menos 7% do faturamento dela. Isso. Essa é uma média que a gente prega para os clientes também. Pelo menos 7% do faturamento dela para investir em marketing, não somente em tráfego. E aí entra dentro da porcentagem em tráfego. O que eu gosto de falar com o pessoal ali? Pelo menos a cada 50 mil habitantes, R$1.500. Então, você mora numa cidade que tem 50 mil habitantes. Vamos fazer essa conta completa. Sim. Eu faturo 100 mil. Então, Sim. eu tenho 7 mil ali para gastar com marketing. E eu moro numa cidade de 50 mil habitantes. Desses 7 mil, 5 mil se eu colocar em tráfego, eu vou ter um puta resultado, então. Vai ter um puta resultado, só que é bem diferente ali. Porque depende da estratégia que você vai utilizar. Então, por isso que é importante a gente pegar isso. Quando eu falo 7% de faturamento, não é somente em tráfego. Porque às vezes tem uma outra campanha, um patrocínio. Patrocínio de alguma empresa. Outdoor. Cara, a gente gosta de fazer muito sorteio com parceiros ali também que são relevantes. Mas, pelo menos ali, 50 mil habitantes ali, em torno de R$1.500, mais ou menos, investir em tráfego, até R$3.000 ali, dependendo se for mais de uma especialidade ali dentro, mas é mais ou menos isso aí. E aí depende muito do objetivo que você quer. Eu quero trazer mais clientes, a gente tem um custo um pouco maior, a gente consegue investir um valor um pouco maior. Eu quero ser reconhecido nisso aqui, porque são posicionamentos diferentes, isso é legal, porque eu acabei de inaugurar uma clínica em Curvelo. Minha clínica ela não estava aberta ainda. Cara, eu peguei, lá em Curvelo tem mais ou menos 80 mil habitantes, e sentei orçamento e reconhecimento de marca. Eu vou pagar um CPM, que é custo por 1.000 visualizações, só uma aulinha básica para vocês, custo por 1.000 visualizações em torno de R$2, R$3, e eu vou ter um reconhecimento muito grande. Todo mundo daquela região que está na rede social, ele vai ver meu anúncio muito mais barato. E quando a gente abriu a clínica, a gente mudou esse posicionamento. Eu peguei esse posicionamento, isso já fica de dica para vocês aí. Eu peguei todo mundo que teve engajamento com aquela publicação minha, e joguei para uma campanha de conversão, que era pessoas para clicar e cair no WhatsApp. Eu paguei muito mais barato no lead, porque eu já peguei pessoas qualificadas ali. E isso é uma das estratégias que a gente utiliza para fazer inauguração de clínica, que a gente consegue baratear muito o custo, a gente consegue impulsionar, inflar, colocar na cabeça das pessoas que tá vindo a clínica nova na cidade ali. Dessa maneira a gente conseguiu baratear o lead lá ficou em coisa de centavos. A gente fechou no primeiro mês, a gente foi pro segundo mês agora, 160 contratos, 160 novos pacientes de orto. Isso com faturamento de mais... No primeiro mês, faturamento de mais de 100 mil de recorrência ali. Isso com investimento de R$2.000, só pra você ter noção, ali, quando a gente tem estratégia, quando a gente consegue fazer isso. E em outros cases que a gente faz isso também. Mas é legal que você fez na sua, cara. Fiz na minha, cara. Então, você tá falando que antes de inaugurar, você fez um tráfego para reconhecimento. De marca. Para reconhecimento de marca. Eu não fiz tráfego para captar pacientes lá para clínica, gerar lead e tudo mais. Porque eu pago muito mais barato no lead. No CPM, que é como é que funciona o Facebook? Só para ficar uma linha para vocês aqui. Eu pago por impressão. A pessoa viu meu anúncio ali, mostra o número de impressão. E aí, basicamente, depois vê o número de engajamento, de tudo ali dentro. Só que a métrica padrão é CPM, custo por 1.000 visualizações. E aí eu sei do meu CPM, eu calculo basicamente todos os outros KPIs para minha campanha ser qualificada ali, para que a gente consiga bater esse número ideal que a gente quer de clientes ali para aquela pessoa. Só que se meu CPM está muito caro, meu lead ele vai ficar um pouco mais caro, mas possivelmente um pouco mais qualificado.
ali. E cada objetivo que eu coloco na campanha, ele tem um custo mais caro até chegar na campanha de conversão, que é a campanha de compra, que é o público mais qualificado do Facebook. Só que eu não preciso jogar uma campanha de conversão a princípio. Eu posso jogar uma campanha de reconhecimento de marca, onde eu vou pagar o CP muito mais barato, e depois eu pego essa campanha de reconhecimento de marca e vai fazer um nó na sua cabeça e na cabeça de vocês aí. E aí eu pego para todo mundo que engajou naquela publicação e jogo uma campanha de conversão. Eu consigo comunicar com essa pessoa de uma maneira mais efetiva e esse público já é mais qualificado pra gente poder... Não, mas eu entendi. Esse público já me conhece, então é mais fácil eu vender pra quem já me conhece do que eu vender pra quem não me conhece. Faz meu sentido. Não inaugurei ainda, vou mostrar que eu tô aqui pra todo mundo. Isso. Então, todo mundo tá vendo a clínica ali. Mesmo sem inaugurar. As pessoas vão reagir de alguma maneira com essa publicação. E isso é um filtro que você tem para depois disso tentar vender para essas pessoas. Isso. É isso, de maneira simplificada e resumida, sem tanto nome difícil. Isso, basicamente isso. E é muito importante a gente ter esse aquecimento, esse pré-aquecimento ali para que a gente consiga performar bem, principalmente diminuir o custo lead ali. Tá, mas e uma clínica hoje que não está vendendo? Nós temos uma clínica lá, uma popular e já inaugurou, então não dá mais para fazer isso e está patinando e não está vendendo. Como nós faz? Alan, olha, o que a galera tem que ter um pouco... Isso aqui é muito relativo, né? Sim. Você teria que analisar uma série de coisas. Sim. Né? A gente tem que ver basicamente muita coisa pra gente poder falar isso. Mas beleza, a clínica ela quer investir, é uma clínica popular. Primeira coisa, a gente tem que entender o que ela quer vender ali dentro, se é algum procedimento de alguma específico, a gente fazer algumas reuniões de alinhamento com esse time, principalmente para ver se tem alguém comercial lá dentro, porque o que mais acontece? A clínica ela investe muito em tráfego, o pessoal consegue gerar lead para esse pessoal ali, só que esse não tem venda. Quem responde é a secretária. Quem responde é a secretária, isso acontece muito. E aí a secretária ela faz em outras funções lá dentro. Ela atende paciente, atende ligação, remarca, limpa a sala, cuida do menino lá e balança paciente, é psicóloga de paciente e tudo mais. Cara, essa pessoa não vai ter tempo para responder lead de qualidade, principalmente para vender. Uma porque ela não tem tempo, outra porque talvez ela não tenha nem perfil para isso. Cara, se você não tem uma pessoa lá dentro, o cara não faz investimento em tráfego. Se não tem uma pessoa dedicada a responder a galera que chega. Isso. Cara, não faz investimento em tráfego, você vai jogar dinheiro fora. E muita gente acha que tráfego, ele é um fim. Tráfego basicamente é um meio para você poder vender. Eu vou te conectar com pessoas, só que essas pessoas lá dentro, eu preciso de alguém para poder vender para elas. Então tem que ser uma pessoa comercial, que não desiste. Então, a primeira coisa é você preparar o terreno para você plantar. Mesma coisa que é isso. É contratar uma pessoa de qualidade ali, onde você vai passar por um processo seletivo realmente de vendas, de preferência que tenha experiência e que saiba vender para esse pessoal. Hoje na Debot a gente dá treinamento, a gente dá assessoria para contratação também desse tipo de pessoa lá dentro, porque é uma dor muito grande que essa galera tem. Mas primeira coisa, a gente tem que preparar o terreno para a gente poder plantar. Contratando essa pessoa, a gente vai começar a fazer o trabalho para esse pessoal. E a gente vai entender. Hoje a gente já sabe CP, já sabe tudo ali. A gente vai pegar as campanhas, a gente vai ver o que a clínica consegue entregar, o que ela faz diferencial. A gente vai listar basicamente tudo, a gente vai fazer uma chuva de criativos ali pra gente ver o que vai mais performar naquela região. Se for ortodontia, a gente já tem tudo pronto. Se for implante, a gente já tem tudo pronto. E a gente já tem pronto aquilo que vai gerar resultado ali dentro. Então, basicamente, a gente já sabe como é que vai funcionar, como é que vai ser o posicionamento. A gente só vai fazer a divulgação e esses leads que demonstraram interesse, eles vão cair na mão dessa pessoa que a gente vai estar acompanhando também. E aí, basicamente, ela vai agendando e acompanhando esse pessoal. E um ponto importante, para a sua CRC, para a sua telemarketing, para o seu ali, o seu trabalho ele não finaliza no agendamento. Seu trabalho ele finaliza quando o cliente comparece na clínica. E eu vejo muito isso. A CRC, o gestor ali só quer agendamento, só que ele não importa com comparecimento porque ele não cobra isso daquela pessoa. E aí entra até num modelo de remuneração que a gente orienta esse pessoal. Por quê? O trabalho, a Bottom, eles remuneram uma pessoa somente para venda, né? Somente para quando tem alguma venda, ela tem algum tipo de remuneração variável ali dentro. Só que o trabalho dela não é vender. Quem vai vender vai ser o dentista, vai ser a secretária que vai fazer aquilo. O trabalho dele é trazer o paciente. O trabalho dele é trazer, entendeu? Então, por que não a gente montar uma remuneração variável não só para fechamento, para comparecimento também?
Por exemplo, eu pago R$10 para um fechamento de horta, eu vou pagar 5 para ele trazer aquela pessoa. Cara, você vai ver que seu número vai aumentar muito mais. E essa pessoa ela vai ficar muito mais satisfeita com você. Porque ela não faz venda. Então, como que eu vou remunerar alguém para uma coisa que ela não faz? Não depende dela vender. Depende dela vender. Então, é um dos pontos ali que são interessantes para a sua CRC. Cara, remunera a sua CRC com aquilo que ela faz. Você pode até pagar um prêmio para venda, mas dá uma voltinha para trás, paga por comparecimento também, que eu tenho certeza que seu número de comparecimento ele vai crescer muito e é uma das coisas que ela consegue impactar diretamente. O comparecimento ele tá ligado com o acompanhamento que o CRC faz. E aí você tem um filtro. Se tá comparecendo, você tá pagando bem para ela, mas não tá vendendo, você já descobriu que o problema não é ela. Não é ela. É na avaliação para frente. Sim. Então isso é muito importante para que a gente consiga fazer o trabalho também. Ter a remuneração correta ter a contratação correta, ter a remuneração correta e ter lead de qualidade também. E isso tudo a gente acompanha. Cara, se não tá nem agendando esse lead ali, a gente vai ver como é que tá o acompanhamento desse pessoal. E quando a gente fala que a gente vai ver, a gente não fala, abre uma reunião, pergunta como é que tá, não. A gente realmente vai lá, abre o WhatsApp, vê como é que tá respondendo, a gente faz cliente oculto. A gente faz tudo isso pra gente ver o que a gente pode melhorar ali dentro. A gente realmente tem cuidado com o cliente ali, porque hoje a gente tem muita preocupação com o valor que esse cliente está investindo, a gente não briga com o dinheiro dos outros. Claro. Então isso é muito importante, é a visão que eu passo para todos os colaboradores que a gente tem hoje, está na nossa cultura ali. Mas principalmente preparar o terreno antes de investir em alguma coisa voltada para o tráfego pago, porque, cara, não vale a pena você investir se você não está preparado ali. Você já jogou a semente no asfalto, não vai nascer nada. Faz muito sentido. Se não tiver alguém para colher esse resultado, Sim. Não adianta você plantar. Sim. E muita gente fala sobre lead qualificado ou não, e a galera tem muita dificuldade para trazer esse tão sonhado lead qualificado. E onde que você acha que o pessoal mais erra na hora de trazer esse lead? Cara, eu acho que basicamente a gente erra muito mais na hora de fazer o criativo. Criativo? O criativo. Porque é o criativo que comunica com aquela pessoa. O que vende mais? Estático ou vídeo? Cara, ou depende? É uma excelente pergunta. Hoje, o que tem? O estático ele traz mais lead, dependendo da promessa que você coloca, mas o vídeo ele traz mais lead qualificado. Entendeu? Por conta da identificação? Por conta da identificação. Ele retém aquela pessoa, a pessoa escuta e tudo mais. O estático ele bate o olho aí e traz muito curioso. Não quer dizer que é um lead ruim, mas ele traz mais lead. Você tem mais força para convencer o curioso. Você tem mais força ali. E aí você depende da sua equipe para poder converter esse pessoal. E aí vai muito do seu planejamento. E aí isso depende muito. Mas assim, hoje isso é basicamente planejamento daquilo que você quer. No início vai trazer um volume de lead desqualificado ali. Seu criativo ele tem que comunicar muito bem com aquela pessoa. E se não for o perfil do seu cliente que você quer, ele não tem que querer ver aquele vídeo. Entendeu? Então ele tem que ser muito assertivo no criativo. Isso conta muito com a qualidade do lead que você tem, fora os posicionamentos que o gestor de tráfego consegue fazer ali também. Então, montar um criativo muito bom que comunica com aquele público que você quer vender faz com que você traga leads mais qualificados ali também. Show! Muito importante isso pra galera entender também a diferença dos dois, né? O porquê isso, Alan? Porque volta e meia, o pessoal acha que gravar criativo é muito chato, né? E é realmente chato. Lógico que é. Gravar criativo é muito chato. Mas basicamente é aquela comunicação que você vai fazer com o seu público. Cara, se eu não dou meu máximo ali pra gravar meu criativo, pra mostrar o que eu faço ali, se eu não faço edição legal, se eu não faço aquilo legal, cara, é isso que você vai trazer pro seu público que você quer, entendeu? Então você vai trazer aquele negócio ali e a comunicação que você tem. Então tem que ser algo bem desenhado, algo bem legal ali. E quando acontece aí tem a ver com o time comercial, né? Eu acredito que você vai falar, porque você já falou que vocês estão treinando isso também. Sim. Porque tem muito lead que vem e por algum motivo começa a conversar e não responde mais. O que fazer com esse lead? Cara, o que é muito legal... Tem uns lead mestres dos magos. Isso acontece. E com muita frequência. O que é muito legal disso aí? Isso está muito ligado com o tempo de resposta seu ali dentro. Hoje, por exemplo, o tempo para você responder um lead, para você ter certeza que esse pessoal vai agendar ali, é no máximo 10 minutos. Para responder o lead. Para responder esse lead. Então isso a galera tem que estar atento. Isso. Olha aí o teu telefone do comercial da tua clínica agora e vê se está sendo respondido em 10 minutos. Tá. Por quê? Alan, imagina hoje, você abre seu WhatsApp ali, você é bombardeado de informação. Você viu um anúncio que você gostou, você clicou nesse anúncio.
Você mandou mensagem no WhatsApp, você voltou pro seu Instagram. Voltou pra minha vida normal. Voltou pra vida normal. Cara, daqui 10 minutos você já viu tanto anúncio ali que você vai esquecer, cara. Você vai esquecer. Então, nos primeiros 10 minutos ali, você tem que responder aquele paciente, aquele cliente. E se você não responder, acaba que esse lead ele vai esfriando, ele vai perdendo aquela qualificação ali. Faz muito sentido. E aí, acaba que você não trabalha esse lead ali depois, ele perde o interesse. Então, quanto mais rápido você responder esse lead, maior a chance de você poder agendar. Mas o que você tem que trabalhar nesse cliente aí que some? Porque, por exemplo, hoje você pode ter um IA, a gente mesmo tem um IA lá dentro, que ela responde dentro de 1 minuto esse lead, faz o agendamento dentro de 1 minuto. Mas você não tem um IA, não tem nada ali. Cara, cria um funil de follow-up, onde nos próximos 5 dias depois que esse lead caiu, você vai entrar em contato com ele. Então, por exemplo, o lead caiu na segunda-feira, você mandou mensagem, começou a conversar com esse lead, ele não te respondeu mais, você vai mandar mensagem na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Pelo menos nos próximos 5 dias. Porque aí você tem um tempo de retrabalhar. Porque na maioria das vezes, ou grande parte dessas vezes, o lead ele parou de te responder porque, sei lá, o celular descarregou. Isso a gente tem que entender que ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar, a gente tem que entender que esse lead é uma pessoa normal. Ela não é não fica o dia inteiro ali. Não, é uma pessoa normal, que trabalha, que tem vida, tem filho, tem tudo. A gente tem que ter esse entendimento ali. Então, por isso que a gente queria esse funil de follow-up de 5 dias ali. E aí a gente vai trabalhando nessa pessoa durante esses 5 dias para que a gente consiga entrar em contato com ele novamente. E aí o pessoal fica muito, meu Deus, mas o follow-up que eu vou fazer, são muitas mensagens, eu vou perder o time. Galera, isso vai aumentar pelo menos 20% das suas vendas ali, se for nesse follow-up. E a IA tem funcionado bem, cara? Cara, ela tem funcionado bem, principalmente para esses primeiros atendimentos. Principalmente para isso. Hoje a gente tem mais ou menos 80 clientes ativos com IA, onde performa super bem, só que a IA, ela ainda não substitui o atendimento humano. A gente seta esses atendimentos principalmente para fora do horário de expediente, final de semana e depois que a clínica fecha ali, porque aí essa pessoa não fica sem atendimento. E essa IA, ela faz toda a parte do agendamento, a gente treina ela, a gente passa o que ela vai fazer, como que ela vai fazer, os horários de atendimento da clínica, a localização da clínica, a gente treina ela como que ela vai falar com aquele cliente ali. E aí ela faz até o agendamento, só não passa para o sistema, porque dependendo do sistema a gente não consegue linkar com IA. Dependendo do sistema a gente consegue linkar com IA. E tem muito caso, e aconteceu até na clínica, numa clínica parceira aqui, que o atendimento da IA ele é tão bom principalmente para idoso, cara. Porque normalmente o pessoal não tem muita paciência para conversar com o idoso. E o idoso ele é muito carente. E a IA é a melhor amiga do... Cara... Eu corro o risco de apaixonar na minha IA do GPT lá de vez em quando, porque ela é muito boa, cara. Cara, umas 6 semanas atrás, 2 meses atrás, um cliente mandou uma foto de um buquê de flor que chegou pra Júlia. Só que não tem nenhuma Júlia que trabalha na clínica dele. E Júlia é o nome da IA, nossa. Ó. E aí, quando foi ver, ele chegou, gente, vocês não sabem o que aconteceram. E o que foi? Acabou de chegar um buquê de flor pra Júlia, aqui. E Júlia é o nome da IA que tá atendendo. Aí quando foi ver, tava com a cartinha, obrigado pelo seu excelente atendimento, eu amei ter conversado com você me explicou muito bem sobre como que é, eu tinha muita insegurança, você tirou o meu medo e me trouxe tranquilidade no momento que eu tinha de medo. E a gente a IA ganhou um buquê de rosas. A IA ganhou um buquê de rosas. Cara, isso por quê? Porque ela... Meu Deus. Cara, por quê? Porque basicamente ela entendeu as dores daquela pessoa, ela não... tentou agendar a todo custo, e ela foi compreensível com aquela pessoa. Cara, e talvez o teu atendente nunca ganhou e a IA ganhou. Vai ficar mal essa pessoa. Cara, fica. Eles mandaram pra gente, me ligaram. E aí já fechou o plano de IA de quase 1 ano também. Ah, também? Foi bom essa. Foi muito bom. Cara, mas... Vale a pena você fazer um cliente oculto e começar a mandar buquê de rosa para as Vale. Vou começar a fazer agora. Fechou. Cara, espetacular isso. De verdade. Ó, agora, eu como dono da empresa, faço o que para saber se o problema tá no tráfego ou na minha equipe comercial? Ó, primeira coisa que você tem que ver, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Cara, você tem que acompanhar a sua equipe comercial. Cara, como é que é essa mensagem que esse pessoal tá mandando? Porque os dentistas têm o hábito de só ficar lá no mocho. Cara, eu fico e aí não sabe o que tá acontecendo. Eu fico um pouco assim... gente, vocês estão investindo, o dinheiro é seus, entendeu? A responsabilidade, quem é o dono de vocês,
Quem é o dono da clínica é vocês. Você não pode jogar uma responsabilidade sua, que é dono, que é empresário, na mão de uma pessoa Ou da secretária. Da secretária sua que fazem outras funções, cara. Você é o protagonista disso tudo. Você é o dono, entendeu? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho que atender. Você tem que fazer tudo. Você tem, cara. Você tem. É assim, você escolheu empreender. A vida do empreendedor é assim. Ou então você contrata uma pessoa para poder acompanhar. Porque, cara, o acompanhamento ele vai tirar todas as suas dúvidas daquilo ali. Eu já falei sobre o tempo de atendimento. Isso. Acabei de falar para você dos 10 minutos. Cara, sua atendente ela não atende nos primeiros 10 minutos ali. Ela demora 1 hora para poder atender. Ela basicamente não faz funil de follow-up. Ela não faz ligação. Ninguém mais quer ligar. Quer resolver tudo por chamada. Ninguém quer mais ligar. E, cara, a ligação ele traz muito resultado. Ainda as pessoas atendem, Luiz? Cara, muito, cara. Muito. Só que você tem que ter uma ligação com inteligência. Cara, qual que é o melhor horário para fazer ligação hoje? 8 da manhã até 9h30. De 11 da manhã até as 2. E das 17 horas pra frente. São os melhores horários. Tem pra gente fazer ligação. Por quê? Porque é o horário que essa pessoa tá mais tranquila, que ela vai poder atender Não você. tá no pico de produtividade. Não tá no pico. Então isso é importante. Ali. Só que assim, você tem que acompanhar o comercial da sua clínica. Você não pode delargar, né? Que isso não é nem delegar, é delargar. Cara, você tem que abrir o WhatsApp sempre. A IA, nossa, ela traz isso. Cara, eu tenho todos os WhatsApps de minhas clínicas do comercial aberto. Eu acompanho todos os dias. E eu faço muita coisa. Eu tenho quase 30 colaboradores no Deboche, tenho quase 40 colaboradores de clínica e eu acompanho o comercial, porque é meu core business. Eu vendo. Então, se eu não acompanhar, se eu não gerir, se eu não ver, e mesmo assim eu vejo muito absurdo. E olha que eu acompanho todo dia. E eu vejo lead que caiu e o pessoal não respondeu. E aí eu tenho que ir lá e mandar mensagem, já dar o feedback naquela pessoa na hora, mandar foto e falar, olha, por que você não respondeu tua lead? Ah, desculpa, eu não vi. Cara, no seu comercial que ninguém acompanha, isso deve acontecer demais. Tem, entendeu? Com certeza. Então é muito importante você acompanhar para ver como que tá sendo o atendimento seu ali dentro. Porque você tem que lembrar que o atendimento ela não é da atendente, o atendimento é seu, porque é o nome seu que tá lá na porta. O CRO que tá lá não é o CRO daquela pessoa, é o seu. Então isso conta muito. Volta a gente confia demais naquelas pessoas, principalmente secretária. Cara, secretária você não manda embora. Você fica com a secretária 5, 6 anos ali. E essa pessoa precisa de acompanhamento também, mesmo ela estando lá há muito tempo. Então isso você tem que fazer sempre, entendeu? Marca pelo menos um dia na semana, 2 dias na semana, você pega o WhatsApp e abre, vê como é que tá respondendo. Você vai ver que o tempo de resposta é muito grande. Você vai ver que não responde da melhor maneira ali. A pessoa é muito afobada para agendar. O lead já cai, a pessoa já manda, não conhece o lead, não perguntou como é que é o nome, se tá bem, se já teve algum tratamento, se foi doente recentemente. O lead já cai e já pergunta, olha, tem horário pra hoje e amanhã. Ou então já manda um áudio explicando, cara, o que mais acontece, Alan? Isso eu falo porque a gente faz cliente oculto, a gente fez isso. O lead cai, o atendente, para otimizar o tempo dela, que otimizar assim, né? Ela só tem que ficar lá e responder o pessoal. Mas para otimizar o tempo dela, ela vai lá e escreve uma mensagem gigante explicando como é que funciona a clínica, o endereço da clínica e tudo. Ninguém quer ler? Cara, ninguém vai ler uma mensagem dessa. O lead acabou de chegar, você manda uma mensagem gigante explicando como é que funciona, sendo que a pessoa não tá com essas dúvidas, a pessoa não vai nem te responder. Entendeu? Então, cara, você tem que ser interessante pra você poder vender. Você não pode ser só interesseiro. A pessoa já bate o olho ali, lê, já perde toda aquela vontade de fazer alguma coisa ali. Ela só queria conhecer o procedimento, aí você mandou... Você mandou tudo, cara. Pra que ela vai te responder de novo? Você já entregou tudo aquilo que você faz pra aquela pessoa. Então, isso é muito importante. E, principalmente, pra esse pessoal ali, cara, a gente tem que ser interessante pra essa pessoa. A gente tem que demonstrar um pouco de apego naquela pessoa, de entender, de conhecer ela, saber qual que é interesse realmente por ela. Não só de, eu fiz, não me respondeu, acabou. Então o pessoal tem muito isso. Ter um fluxo de ligação, cara, isso é muito importante. Ninguém quer ligar hoje em dia mais. Mas, cara, ligação vende muito. Um agendamento que pelo WhatsApp a gente ia demorar 2 horas a 3, 4 dias, no ligação a gente faz em 3 minutos. Isso é otimização de tempo, entendeu?
Então, tem um fluxo de ligação ali para esse pessoal ter esse follow-up constante com esse cliente. Cara, todo cliente que cai no WhatsApp, ele já é planilhado. A gente vai trabalhar essa pessoa a vida toda até ela comprar. Nunca mais ela tem que escapar. Nunca mais. Eu sempre falo com todos os clientes que eu vou fazer reunião. Cara, todo lead que cai ali, eu paguei para ele. Não foi de graça, não. Eu paguei 3, 4 reais, 5 reais, centavos, tudo mais. Ele não foi de graça. E se eu compro alguma coisa, meu amigo, eu sou amarrado. Eu não gosto muito de gastar dinheiro com besteira, não. Se eu comprar um sapato, você vai usar. Lead é a mesma coisa. Lead a gente tem que trabalhar ele a vida toda, até que ele bloqueie a gente, ou então até que alguma coisa aconteça lá, porque ele demonstrou interesse. Eu paguei por ele, eu vou utilizar aquilo ali, meu amigo, até trazer o resultado. Vou espremer esse limão até essa limonada sair. Então isso é importante. Show, eu concordo que tem duas coisas que não dá para delargar, não. 2 setores, principalmente dentro do teu negócio, vendas e financeiro. Sim. Você pode ter gente te ajudando, mas você não pode confiar totalmente. Cara, não pode. Ainda mais se você quer ter o resultado expressivo, se você quer ter relevância com vendas, cara, você não pode largar. É porque se você não tiver venda, você não tem empresa. Sim. Venda cura qualquer remédio, então vai cuidar, cara. Sim. Não tem segredo. Tem que acompanhar de olho ali, ver o que tá fazendo, questionar e pegar e ver, não só questionar. Porque a pessoa, eu perguntei lá e falou, não, cara, vai lá e olha. Porque o quadro aceita qualquer coisa. Agora você pegar e olhar lá, meu amigo. É diferente. E pessoas mentem, números não, né? Com certeza. A gente sabe bem disso. Luiz, hoje em dia muita gente fala também, muita gente tá só focado no Instagram. Né, o foco de tráfego pago, Facebook, Instagram. E qual que é a importância em anúncios em outras redes sociais também, no teu ponto de vista? Cara, é muito importante isso. E porque cada rede social tem um objetivo. Por exemplo, o Instagram e o Facebook, elas são redes ali onde você desperta interesse naquela pessoa. O Google é uma rede totalmente diferente, onde aquela pessoa já tem interesse. Ela já vai fazer uma pesquisa direcionada. Ela já vai fazer uma pesquisa, então é um pouco mais intencional. É um lead mais caro, mas, cara, você tem que estar lá também. Porque é um lead intencional, um lead que você vai ter muito menos trabalho para poder vender, mas é mais caro. Facebook, Instagram, é um lead que você vai gerar gerar o desejo naquela pessoa através do conteúdo que você vai postar lá para aquilo. TikTok, hoje em dia ele está sendo muito usado também. É um lead muito menos qualificado que as outras redes, porque o algoritmo ele é um pouco tolo. Achou bem ruim os patrocinados do TikTok. Sim. Não desperta interesse nenhum ainda. Cara, é um algoritmo bem tolo. Tem muita empresa que tá lá dentro, mas é muito bom para ter reconhecimento de marca. Muito mais barato do que as outras redes sociais que tem hoje. E tem um público bem interessante lá. Mas hoje, você tem que estar posicionado nessas redes sociais, nem que for organicamente, mesmo que não seja para tráfego pago, mas você tem que ter um Kawaii, você tem que ter um TikTok, você tem que ter um Instagram, você tem que ter uma página do Facebook. Muita gente usa Facebook, gente. Pessoal, é só Instagram. Não, mas para clínica funciona muito o Facebook. Para clínica, a maioria do público que a gente tem hoje é feed Facebook, do posicionamento de demanda que a gente gera para as clínicas é feed Facebook. A galera não trabalha muito isso, é mais Instagram. Instagram é uma rede social muito poderosa, principalmente para quem quer ter uma conexão com o público ali, mas você tem que estar posicionado nessas redes também. Estética eu acho que funciona muito bem no Instagram. A galera da estética, resina, harmonização, vende muito bem no Instagram, né? Sim. Não, cara, conexão com o público mais popular, ele tá no Facebook ali, você consegue ter um volume bem expressivo de vendas ali através dele. Mas se você pudesse dar uma sugestão, você acha interessante estar em todas elas, mesmo com o orçamento... Cara, todas elas. Mas se a galera não tem condição de investir em todas, qual que você acha que não pode deixar de faltar? Cara, Google. E tá sendo negligenciado, eu acho, por muita gente. Cara, muito. Cara, Google, você tem um público muito qualificado ali dentro, e pouca gente investe. Se eu tô com dor de dente agora aqui em Belo Horizonte, vou lá no Google, dentista Belo Horizonte, será que quem vai aparecer? Cara, a gente pode testar aqui, mas vai aparecer uma lista de pessoas ali, quem vai estar em primeiro vai ser quem que essa pessoa vai ligar. Porque é o que o Google está indicando. E pessoas que têm interesse ali e têm urgência. Então você consegue vender muito mais caro para a pessoa do Google do que para a pessoa do Facebook. Porque a pessoa do Facebook ela pode ter um interesse ali, mas não é prioridade. A pessoa do Google é prioridade aquilo ali. Porque se ela já está ali pesquisando porque ela quer ir ou agora ou amanhã. Sim. E hoje todo mundo que precisa de alguma coisa ele vai pesquisar no Google.
entendeu? A gente tá em Belo Horizonte, vamos procurar um hotel. Onde que a gente vai precisar? No Google, cara. Então a gente tem que... Você não vai ver um hotel lá no Instagram e vai, vou salvar aqui o dia que eu for. Não, é basicamente o Google. Então, cara, você tem que estar posicionado lá. Lá vai trazer uma relevância muito grande pra você. Tanto médico, dentista, tudo mais. Muito bom. E eu queria que você desse 3 dicas aí para quem tá assistindo aplicar, que ó, se eu fizer essas 3 coisinhas aqui certinho junto com o meu gestor de tráfego, eu vou ter resultado e vou fechar mais paciente. Eu sei que você já deu uma aula de uma série de coisas aqui, mas se a gente pudesse resumir, ó, faz essas 3 coisas que você vai trazer mais paciente, que seria? Cara, não tô preparado pra isso, não. Eu gosto de pegar de surpresa. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando você for fazer seu criativo, tem um gancho interessante. Então, a chamada de atenção para prender essa pessoa no vídeo ali. E depois encaminhar ela pro seu WhatsApp, sua página de vendas ali. Então, tem uma construção de um roteiro bem interessante para essa pessoa, para que vai realmente prendê-la, principalmente no início do seu vídeo. Então, um bom roteiro. Um bom roteiro e ter um gancho interessante para você prendê-la no início do seu vídeo ali. Isso é muito importante para você poder captar mais lead. Segunda coisa, você tem um atendimento de qualidade. Então, cara, você tem que ter um atendimento de qualidade ali na hora que gerar essa demanda. Respondendo entre os 10 minutos, ter um funil de follow-up. Ter alguém focado nisso. Não respondendo quando dá tempo. Isso, cara, isso é muito importante, isso é muito relevante. E principalmente conhecer basicamente seu cliente. Para que você consiga criar um bom posicionamento ali, para você realmente comunicar com aquela pessoa. Porque não adianta nada eu fazer um vídeo muito bom, ter um atendimento muito bom, mas na hora de segmentar aquele anúncio ali, eu não saber qual que é o meu cliente, eu deixar uma campanha aberta ali, onde vai aparecer para o Brasil todo, e aí gastar dinheiro, gastar um orçamento ali que você tem com pessoas que não são qualificadas para aquilo. Então, cara, são os 3 pilares ali para que a gente consiga gerar demanda e principalmente converter também. Pra gente deixar claro aqui no vídeo depois, então. Ter um bom vídeo, bom criativo, com um bom gancho que atrai a atenção da galera que está assistindo, que prenda e desperte o interesse de clicar. Isso. Certo? Ter um bom atendimento, alguém focado no teu comercial, porque tem muita gente assistindo a gente aqui que não tem essa pessoa focada. Cara, isso é muito importante. Tem ali a secretária respondendo quando dá tempo. Cara, isso é muito importante, muito importante. Só pra eu posso contar uma historinha aqui? Pode. E o terceiro? O terceiro é conexão com o seu ICP. Ter o ICP correto. Saber realmente quem é o teu paciente. Saber quem é seu cliente ali. Cliente ideal. Sim. Boa. Conta a tua história. Cara, na inauguração de uma clínica, a gente fez a contratação, meio que... Isso fica de feedback para vocês aí, gente, que estão fazendo contratação e tudo mais, a importância disso. Quando a gente foi inaugurar a clínica, a gente fez uma contratação meio que às pressas ali. A pessoa não tinha experiência nenhuma, a pessoa não tinha conhecimento nenhum naquilo, principalmente para a área de vendas. Não era o perfil ideal. A gente só tá precisando de uma pessoa, vai ser essa. Tá querendo trabalhar, vem cá. Sem ter nenhum... Pessoa precisando do emprego, ela precisando do serviço, só contratou. Eu tô só contratando. Cara, ela trabalhou na primeira semana lá. E a gente dando feedback, acompanhando e tudo mais. Cara, na primeira semana, isso a gente já tem conhecimento de mercado, viu? E é importante ter esse conhecimento de mercado. Meu sócio estava lá. Na primeira semana, a gente fechou, se não me engano, 22 contratos com volume de, acho que quase 200 leads. Quase 200 leads ali que a gente conseguiu gerar. Cara, um aproveitamento bem abaixo do que a gente espera. Fui lá, dei feedback, acompanhei. Na quinta, sexta, sábado, a pessoa estava do mesmo jeito. Fiz um processo seletivo no sábado mesmo. Consegui identificar 2 pessoas com perfis interessantes. Acabou que eu não continuei com essa pessoa. Cara, na próxima semana, com essas 2 pessoas novas, a gente fechou quase 80 contratos. Isso porque eu fiz uma substituição rápida de uma pessoa que não tinha um perfil. Para 2 pessoas que têm um perfil ali. Eu saí de 3 contratos ali para quase 80 contratos ali, porque eu troquei... Mudando o comportamento da pessoa, o perfil. Porque eu troquei a pessoa, coloquei pessoas que têm um perfil ali. Cara, isso é muito interessante. E um ponto de lição que fica pra gente aqui, cara, quando a gente contrata qualquer pessoa, eu tenho que ter culhão para poder para poder dispensar essa pessoa também. E na hora que foi dispensar essa pessoa, foi meu sócio que fez a contratação. É a primeira empresa que ele abre e tudo mais, ele é novo, assim, igual eu. E ele ficou com muito medo. Cara, mas como é que eu vou fazer? E pra mim veio uma lição na hora, eu não falei com ele, mas veio uma lição na hora. Cara,
Se eu tenho culhão para contratar uma pessoa de qualquer maneira, eu tenho que ter culhão para não continuar com essa pessoa também. E ficou uma lição muito, muito interessante para mim. Se eu faço o processo de qualquer jeito, eu tenho que ter culhão para poder assumir. 2 trabalhos, né? 2 trabalhos. Eu tenho que assumir essa responsabilidade se não der certo. Então, aí que tá, você fazer um processo seletivo legal e tudo mais, porque, cara, depois você não tem essa preocupação, você não tem esse trabalho. Concordo, totalmente. Análise de perfil, contratar certo. Às vezes você gasta um pouquinho mais de tempo, sim, mas ganha-se muito depois. Nossa, cara, absurdo. Luiz, queria que você deixasse um recado final, uma reflexão final para essa galera aí, então, que assistiu a gente até aqui, que pra eles não desistir não, que o tráfego pago pode salvar o rolê da venda deles ainda. Galera, assim, tráfego pago não é bicho de 7 cabeças, entendeu? Você tem que ter alguém de qualidade ali, que você tem confiança no trabalho dele ali também. Você tem que fazer sua parte. O tráfego pago, ele, que eu falei, ele não é um fim, ele é um meio. Todo mundo acha que tráfego pago vai vender. Tráfego pago não vende, a não ser que você é dono de uma loja, e aí você vende online. Ele é um meio de você aumentar a demanda ali para a sua empresa. E a gente tem que procurar pessoas que têm realmente conhecimento, que estão no mercado há muito tempo, não procurar qualquer pessoa, desconfiar de alguns preços, ver como que essa pessoa fala sobre aquilo, pedir número de clientes que essa pessoa atende para poder perguntar como é que está sendo o resultado dessa pessoa, se está gerando demanda. É que nem quando você vai contratar uma pessoa. Quando eu vou contratar uma pessoa, eu sempre ligo para os últimos lugares que ela trabalhou para pedir referência daquela pessoa. Então você tem que ter referência daquela pessoa que você está contratando. Afinal, você vai colocar seu dinheiro lá. Você vai colocar a sua confiança naquela pessoa. Então isso é muito importante para que a gente consiga contratar uma empresa de qualidade, que vai realmente gerar esse resultado para todo mundo. E principalmente não delargue vendas da sua empresa, nem você falou, vendas e financeiro. Cara, é de lá que vai colocar aquilo lá que vai colocar dinheiro no seu bolso. Se você está colocando a responsabilidade que é sua de vender, de colocar dinheiro no seu bolso ali para ficar no mocho, ali esperando o paciente cair do céu, cara, isso não vai acontecer. Você pode dar a sorte de acontecer algumas vezes, mas criar uma máquina de vendas que vai realmente gerar demanda para você constante e tudo mais, isso depende do seu tempo. Isso depende do seu acompanhamento e na sua clínica você tem que ser a pessoa que mais conhece sobre isso lá dentro. Isso porque gera confiança e você tem certeza que aquela pessoa não vai fazer as coisas pela coxa, porque qualquer coisa que acontecer você sabe o que está acontecendo. Então você tem que ser referência naquilo para o pessoal. Então não delargar, ter conversar com essas pessoas antes, pegar a referência desse pessoal e principalmente não pensar somente na alta responsabilidade e tudo mais, ter um pouco mais de tranquilidade com relação a isso é muito importante. Isso que vai fazer você ir para frente, isso que você vai fazer sua clínica performar e principalmente gerar sucesso e dinheiro, porque todo mundo empreende para ganhar dinheiro, né? Esse é o intuito. Esse é o intuito. Ninguém abriu a clínica, vou montar um consultório e tudo mais para atender ali que nem o SUS, não, cara. A gente tá lá para ganhar dinheiro. E tem que gerar dinheiro, sua empresa tem que gerar resultado ali dentro e a gente tem que ficar feliz com o resultado e comemorar. Resultado comercial é energia, cara. Quando a gente coloca energia naquele negócio ali, coloca força, cria premiação. Lá a gente tem muita premiação para venda. Lá a gente tem a cesta do hambúrguer. Sexta é o dia que a gente menos vendia. Hoje a gente tem a cesta do hambúrguer que todo mundo que bate a meta lá da sexta-feira ganha hambúrguer, ganha um Big Mac. Pronto, o cara fica louco. Todo mundo fica louco. Por causa de uma coisa simples. Por causa de coisa simples, cara. É você ter noção que energia. Se o pessoal tá com energia baixa, eles chamam pra conversar, a linha e tudo mais. Isso não pode acontecer no comercial, né? Show. Luiz, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, estar aqui comigo. Cara, de verdade, tenho certeza que foi uma aula para todo mundo aí. Quero parabenizar você também por tudo que você vem construindo, cara, pelas clínicas, mas pelo trabalho, por tudo. A gente esteve lá, conheceu um pouco de perto a clínica do seu irmão, o trabalho de vocês lá. É diferenciado. O Carlos também é uma pessoa incrível, já fica um abraço para ele aí. E dá para ver por que vocês alcançou coisas grandes. Porque vocês são... Fora o lance do empreendedor, do profissional, são bons seres humanos, são pessoas diferenciadas. Então, é um prazer receber você aqui, de verdade. Saiba que você tem um amigo lá em São Paulo, a hora que você precisar, pode contar comigo. De coração, muito obrigado e parabéns por tudo aí. Que isso, Alan. Obrigado, eu agradeço pelo convite, agradeço todo mundo por estar vindo. E
saiba que eu também tenho esse carinho por você, uma amizade grande que a gente fez lá no clube. E pode me esperar lá, que eu vou ir pra esse churrasco. Vamos comer essa costela, hein? Ah, tô esperando isso aí. Deixa teu Instagram então pra galera te achar ou achar a The Bolt, como que faz pra seguir, se tiver interessado no teu trabalho, como é que... Então, galera, o Instagram é The Bolt Media. A gente vai deixar aqui depois. Pode deixar aí, meu Instagram é Luiz G. Parrella. Só acompanhar lá, eu posto algumas coisas também do dia a dia de trabalho e tudo mais, as clínicas. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá e estamos à disposição aí. Show! Bom, galera, vocês me encontram no Instagram também no @AlanEspinosaMatias e no YouTube, no canal do podcast, que também é @AlanEspinosa, onde todos os domingos sai um episódio novo, trazendo o máximo de conhecimento aqui para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.